Estimados irmãos, a liturgia da palavra deste quinto domingo da Páscoa nos coloca diante de três virtudes que são essenciais para a nossa vida cristã. São as três virtudes, podemos assim dizer, pilares fundamentais da vida do cristão, que é as virtudes principais, chamadas teologais, porque nos unem a Deus e que inspiram de certa forma as outras virtudes. São elas fé, esperança e caridade. Essas três virtudes é que norteiam a nossa vida, é que nos colocam em comunhão com Deus e fundamentam a nossa vida cristã. Pois pela fé, pela esperança e pela caridade, nós nos unimos a Deus. Nós nascemos para a vida eterna e por Ele somos glorificados, como o próprio Jesus nos falou no início do Evangelho. Primeiramente, então, a fé. Vemos a virtude da fé presente, sobretudo na primeira leitura de hoje, quando Paulo e Barnabé anunciam o Evangelho e abrem a porta da fé para que os pagãos também por ela possam entrar. O que nos coloca na vida com Deus, o que nos insere na vida com Deus, senão a fé? É a fé que abre-nos a porta, é a fé que faz com que nós procuremos ver para além daquilo que podemos constatar. A fé que vai além daquilo que é abstrato. Portanto, é a fé que também nos sustenta em meio a, sobretudo, as provações, as tribulações, os sofrimentos. Justamente por quê? Porque nós acreditamos, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem perceber, mesmo sem constatar, nós cremos. Por isso, a fé é indispensável para a superação de todas as dificuldades, de todas as provações e dos pequenos até os maiores sofrimentos. Por isso, meus irmãos, sobretudo nos momentos em que Deus parece ausente, nos momentos em que nós, de certa forma, sentimos como que um silêncio de Deus em relação à nossa vida, é ali que entra a fé. Porque ter fé quando tudo vai bem é fácil. Dizer que temos fé quando tudo vai de acordo com o modo como nós desejamos, quando tudo está de acordo com a nossa vontade, quando tudo está sob o nosso controle, aí é fácil. Mas dizer que temos fé quando nós nos vemos diante da obscuridade da vida, aí é mais difícil. E o que seria a obscuridade? O que nos coloca na escuridão? As doenças, sofrimentos, as provações, as tribulações, as preocupações desmedidas. Tudo isso nos coloca numa realidade obscura e é aí que entra a fé. Portanto, Paulo e Barnabé convidam a comunidade a superar todas as coisas pela fé. Permanecei firmes na fé, pois é permanecendo firmes na fé que ireis superar, que ireis vencer todos os obstáculos. Cristo também conheceu o caminho obscuro do sofrimento e da morte. Por isso, nós também, que somos discípulos de Jesus Cristo, precisamos obter a fé necessária e termos também a disposição de atravessar, muitas vezes, este caminho difícil e espinhoso, mas na certeza que vem da fé, que não estamos só, que Deus caminha conosco e que a sua presença pela fé rompe toda a tristeza, todo o desânimo e nos concede a alegria e a serenidade que vem dele pela fé, mesmo diante de todas as tribulações. Fé e esperança. A segunda leitura nos mostra um retrato
apresentado por São João, um retrato simbólico da Jerusalém celeste, como será a cidade do céu. Sabemos como é a cidade da terra, sabemos como é a realidade terrena, mas São João nos apresenta a partir de imagens figurativas, a partir de um retrato simbólico, a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial, a casa de Deus, a vida eterna, que está reservada para todos aqueles que nele creem e que nele esperam. Esta cidade vem do céu e abraça toda a terra. Uma cidade com traços de esposa feliz no dia do seu casamento. Ou seja, uma cidade que vem para completar, realizar. E dentro dessa cidade há uma presença suprema, que é o próprio Deus. É Deus mesmo, é Deus conosco sempre. E por isso diz São João, nesta cidade não haverá pranto, nossas lágrimas serão enxugadas, não haverá amarguras, tristezas, lamentos, pois nessa cidade se realizará definitivamente, em plenitude, o projeto de Deus para nós. Portanto, meus irmãos, a certeza que vem pela fé e a esperança que nos leva, que nos move em busca desta cidade, a esperança nos coloca justamente em movimento, nos coloca para frente, em busca de tomarmos posse desta cidade, nos convida então a viver, sobretudo, nesta vida, mas voltados para aquilo que é a eternidade. E isso também nos traz paz e serenidade. Portanto, crer, esperar e a caridade, que é o amor. Deus caritas est. Deus é amor. Caridade é o mesmo que amor. Caridade não é apenas um gesto, mas é o próprio amor na sua essência, na sua profundidade, na sua essência em si mesmo. E por isso no Evangelho nós vemos então a virtude da caridade apresentada por Jesus. O que é a verdadeira caridade? É amar como Deus ama. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é caridade. Quem ama como Deus, nasce para Deus, nasce para Ele, nasce para a eternidade, está em plena comunhão com o Senhor. Por isso Jesus diz, amai-vos uns aos outros, mas depois Jesus acrescenta uma novidade ou um diferencial. De certa forma Jesus acrescenta uma condição para nascermos do alto e nos tornarmos também filhos de Deus, semelhantes a Deus. E o que nos assemelha a Deus? A capacidade de amar como Ele ama. Por isso Jesus acrescenta, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. Portanto, não é simplesmente um amor humano, mas é um amor divino, é o amor de Deus. O que é o amor humano? O amor humano é pautado na retribuição. O amor que une o esposo e a esposa, o amor que une os amigos na amizade, é um amor que se dá pela reciprocidade, pela retribuição. Eu amo porque também sou amado. Eu amo porque me sinto amado por Ele. Isso é o amor humano. E o amor de Deus? O amor caridade. O que é o amor caridade? O amor caritas. O amor de Deus é amar simplesmente por amar. É amar não aquele que me ama para ser retribuído no amor, mas é amar aquele que mais precisa ser amado. Esse é o amor de Deus. É amar aquele que em tese não tem nada a ver comigo. É ter a capacidade de amar, de se compadecer por amor dos mais frágeis,
dos mais pequeninos, dos mais sofredores, dos mais necessitados, sejam eles de necessidades materiais, necessidades espirituais, enfim. Se nós formos capazes de amar o outro simplesmente por amá-lo, sem esperar absolutamente nada em troca, mas a realização está no amar, no fazer por amor, e não esperando absolutamente nada em recompensa, então nós estaremos vivendo a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, o amor do próprio Deus. E nasceremos para Deus. Santo Agostinho diz que só a caridade é que nos distingue, que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. Diz Santo Agostinho: ainda que todos façam o sinal da cruz, ainda que todos digam amém, ainda que todos cantem o aleluia, ainda que entrem na igreja, não se distinguirão os filhos de Deus dos filhos do diabo, senão pela caridade. Portanto, o que nos distingue de sermos filhos de Deus, o que nos torna filhos de Deus, é a capacidade de amar como Deus ama. Se a cada dia nós amarmos mais como Deus ama, cada dia nós nasceremos mais para Deus. E o que será o céu, senão a plenitude do amor de Deus? O que será o céu, senão viver o amor em plenitude, como santos? Por exemplo, por que nós pedimos a intercessão dos santos, se eles não nos conheceram, se eles não têm nada a ver conosco, se nunca nos viram? Por que eles vão nos ajudar se eles nem nos conhecem, se nós nunca fizemos nada por eles? Por que os santos vão por que Santa Teresinha intercederia por alguém que ela não conheceu nesse mundo? Por que os santos intercedem? Porque eles nasceram para o amor, eles aprenderam a amar como Deus ama, eles aprenderam a viver o amor pelo outro, independentemente de quem ele seja. Por isso eles intercedem por nós, porque eles olham para nós como Deus olha, eles nos veem como Deus nos vê, eles nos veem como alguém que necessita do amor. É assim que nós devemos nos amar também, como disse Jesus no Evangelho. Existe o amor humano? Existe. Nós somos feitos também desse amor, nós também precisamos desse amor, nós também precisamos de carinho, de afeto, de cuidado, de atenção uns dos outros. O amor humano também é um amor bom, é algo também que traz felicidade, que traz também realização neste mundo. Mas nós precisamos ir além. Jesus diz: amai-vos uns aos outros, mas também amai-vos como eu vos amei. Ou seja, Jesus nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. Jesus nos amou por primeiro. O amor de Jesus é fecundo, o amor de Jesus é generoso, é sem limites. O amor de Jesus é em vista da nossa salvação. Que nós sejamos capazes de amar os nossos irmãos também do mesmo modo como Jesus, sendo capazes de sermos generosos, de sermos abertos ao outro, para poder ajudar, às vezes com o pouco que temos, mas certamente muito fará, uma diferença fará na vida do outro. Por isso, fé, esperança e caridade, essas virtudes certamente nos tornam mais solidificados em Deus. Essas virtudes certamente nos tornam mais próximos de Deus, mais em comunhão com Deus. Essas virtudes certamente nos tornam mais cristãos. Assim seja. Amém.